do município de Queimados, declaro aberta essa sessão solene em memória às vítimas da chacina da Baixada. Vamos formar a nossa mesa. Queria chamar aqui o diretor, CEO da Concausa, Adriano Dias. Nunca sei, tanta coisa. Chamar aquele que é meu amigo de longa data, vascaíno também, que o grande defensor dos direitos humanos. Eu, antes de conhecê-lo, já conhecia, de tanto aparecer no Globo News, meu amigo Monteiro, que está aqui representando o mandato da deputada Verônica Lima. E chamar também para formar no nosso plenário o presidente da OAB, doutor Alexandre. Chamar aqui, representando o Fórum Green da Baixada, o Adriano. Chamar também os familiares, Silvana e Kátia. Estava muito baixo aqui. Bem, antes de iniciar, de fato, que eu vou passar primeiro o Adriano falar um pouco, eu não posso aqui deixar de falar que essa sessão, ela representa para o nosso mandato aquilo que a gente acredita, que é buscar a história da cidade, reconhecer as suas chagas para a gente jamais repeti-las. Isso faz parte daquilo que eu acredito que é a valorização da cultura. Então, defender a nossa história, por mais dolorosa que ela possa parecer, por mais dolorosa que ela é muito, muito importante que o façamos. Por isso, queria agradecer a todos os presentes aqui, agradecer também os trabalhadores dessa casa que se colocaram à disposição de estar aqui fora do horário de expediente, agradecer a todo mundo que se fez presente ao receber o convite, se colocou à disposição, e muito obrigado a vocês, população, que aqui se fizeram presente. Bem, passar a palavra para o Adriano, que, para quem não conhece, o Adriano representa a Concausa. O Adriano faz um trabalho fora de série de resgate dos direitos humanos, da luta dos direitos humanos aqui dentro da Baixada. Muito feliz de ter você aqui, meu amigo. Dá um grau, hein? Ah, é? Som, bem melhor. Muito obrigado, Armando. Bem, pessoal, boa noite a todas e todos. E agradeço muito ao professor Castellano por acolher esse nosso pedido. Agradeço aos familiares, a todos que nós temos contato nesses últimos 20 anos, pela relação de confiança, de amizade e de confidência em vários momentos. Então, a gente vai ser super breve, fazer um breve resgate. A gente vai utilizar um vídeo que o Globo divulgou ontem, né? Uma pauta até um texto que nós enviamos para eles, e fazer uma breve exposição. Depois a gente encerra com um vídeo de homenagem que a gente elaborou esse vídeo uns 10 anos atrás. Pode botar, por favor? Baixada Fluminense viveu uma noite de terror quando um grupo de policiais militares da Paisana saiu pelas ruas, matando pessoas aleatoriamente. A bordo de um Gol Prata e usando máscaras do filme Pânico, os PMs percorreram cerca de 15 quilômetros no município de Nova Iguaçu e Queimados. Em menos de 2 horas, executaram a sangue frio 30 vítimas, com idades de 13 a 64 anos. Na Rua Gama, em Nova Iguaçu, os policiais desceram do carro, entraram em um bar e em poucos minutos assassinaram 10 pessoas. De acordo com as investigações, a maior chacina já ocorrida no estado do Rio, na noite de 31 de março de 2005, há 20 anos, foi uma retaliação contra uma troca de comando da PM da Baixada. 5 policiais foram condenados a penas que passam de 500 anos de prisão. Vamos resgatar essa história.
A Baixada Fluminense, na região metropolitana do Rio, é formada por 13 municípios com uma riqueza cultural e ambiental incalculável. Mas, infelizmente, essa área onde vivem mais de 4 milhões de pessoas também é marcada pela frequência de crimes praticados por bandidos, políticos e agentes do Estado. Essa reputação de violência da Baixada vem desde os anos 1950, quando o alagoano Tenório Cavalcante, também conhecido como o Homem da Capa Preta, dominava a região impondo terror. Ele andava pelas ruas sempre com uma metralhadora alemã, apelidada de Lourdinha. Chamado de Rei da Baixada, Tenório mergulhou em disputas de terra, virou dono de dezenas de imóveis e teve o seu nome envolvido com diversos assassinatos, o que não impediu o alagoano de se tornar um político bem-sucedido. Eleito vereador por Nova Iguaçu, além de deputado estadual e deputado federal por 3 mandatos, o Homem da Capa Preta chegou a apontar uma arma para o político baiano Antônio Carlos Magalhães dentro do Congresso Nacional. Para muitos pesquisadores, essa ligação entre violência e poder ditou os rumos da Baixada, dando origem a grupos de extermínio que se espalharam pela região da ditadura militar. Nos anos 1980, diversos assassinatos foram atribuídos a um justiceiro chamado de Mão Branca, que na verdade era um personagem criado pela imprensa sensacionalista para noticiar crimes cometidos por grupos de extermínio. Hoje, estudos baseados em registros policiais mostram que a taxa de homicídios na Baixada Fluminense é o dobro do índice verificado na cidade do Rio. Para se ter uma ideia, 8 dos 13 municípios da Baixada estão entre os 100 mais violentos do Brasil. Em 2005, para combater a ligação entre policiais com o crime, o governo estadual trocou o comando de algumas unidades da PM na região. O novo comandante do 15º Batalhão, em Duque de Caxias, começou a colocar ordem na casa, prendendo ou afastando integrantes da tropa envolvidos com irregularidades. Um grupo de policiais decidiu demonstrar a insatisfação com aquelas medidas, degolando 2 pessoas e jogando a cabeça de uma delas dentro do batalhão. O tenente-coronel Paulo César Lopes reagiu, mandando prender 16 agentes por participação nos crimes. Foi para responder a essas ações de saneamento na corporação que 5 PMs decidiram sair pelas ruas matando inocentes. No dia 31 de março de 2005, eles passaram a tarde bebendo num boteco em Nova Iguaçu e por volta das 8h30 da noite, 4 policiais entraram na Gol Prata e espalharam o terror. O único sobrevivente do bar, na Rua Gama, disse que algumas vítimas chegaram a implorar pelas suas vidas, mas os assassinos não deram ouvido. A chacina da Baixada gerou consternação no Brasil e virou notícia no mundo inteiro. 4 PMs autores dos assassinatos foram julgados e condenados a penas de mais de 500 anos de prisão. Um outro agente que participou do planejamento, mas não da matança, foi condenado apenas por formação de quadrilha. Hoje e amanhã, no aniversário de 20 anos daquela noite terrível, diversas atividades em Queimados e Nova Iguaçu serão realizadas para homenagear as 30 vítimas da maior chacina do estado do Rio e para pedir paz na Baixada Fluminense. É isso, pessoal. Apesar de algumas pequenas imprecisões que acontecem, né, nesse decorrer desse tempo, ele remete uma coisa que a gente fez uma exposição, até com apoio aqui do Castelano, fez um resgate, um memorial, fez impresso e vai, a partir de amanhã, estar disponível no site da Concausa, que resgata, né, essa gestação do extermínio desde a década de 40, 50, 60, né, dos Esquadrões da Morte, da ditadura, mas eu posso dizer rapidamente que a questão da chacina da Baixada está no ponto central de 20 minutos antes, 20 anos antes e 20 anos depois. Sendo breve, depois da democratização, exatos 20 anos antes da chacina, a gente não teve um processo de revisão das nossas polícias, que ainda continuou sendo herdeira da repressão da ditadura e na Baixada Fluminense em específico, dessa cultura do extermínio, do controle territorial. Em 2005, isso está na nossa exposição, a conjuntura da Baixada Fluminense ela não era diferente da de hoje. Nós não tínhamos tanto, né, Adriano, territórios controlados pelo narcotráfico. As milícias ainda eram incipientes, existiam, mas estavam em processo de gestação muito focados aí na cidade do Rio de Janeiro, na segunda metade da década de 2000. Ela se teve um boom na Baixada. E a gente tinha, lamentavelmente, ainda dentro das polícias e polícia militar, grupos consolidados, quadrilhas organizadas na prática que era, né, de décadas de extorsão, de roubo de carga, assassinatos, sequestros. Quase todo mundo sabe que a motivação foi uma retaliação à ação, à política, à operação da Vara da Carne, que prendeu dezenas de policiais de vários batalhões.
não foi só de Caxias, teve outros batalhões que faziam parte de grupos organizados dentro da Polícia Militar, ligados a determinados coronéis, e que levou eles na véspera da chacina a jogar duas cabeças. Eu tive o Coronel Lopes lá, ele chegou, falou que quebraram a para-brisa da viatura. Isso foi uma coisa meio de tipo de terror, né? E no dia 31 fizeram, que todo mundo sabe, aqui na Baixada Fluminense, que é um marco que, lamentavelmente, a gente não quer esquecer, não para ficar remoendo tragédias, mas porque esquecer situações como essa é você desconsiderar o sofrimento de tanta gente que há 20 anos passa pela saudade, pela dor. Pulando 20 anos para cá, rapidamente, para a gente encerrar, a gente tem uma outra conjuntura. Após a prisão desses policiais, inclusive o promotor do Ministério Público, Castelão Marcelo, tem vídeo disso que a gente divulgou, falou que em determinados lugares caiu a zero os homicídios. Porque esse grupo, vários conhecidos aqui de Queimados, inclusive, eles operavam o extermínio a céu aberto, sem nenhum constrangimento. O delegado federal que prendeu o doutor Marcelo Bertolucci, a gente criou uma relação até hoje, né? Que tinha delegados na Baixada que tinham medo de falar dos caras. Tinham medo, delegados de polícia, titulares de delegacias de identidade da Baixada, que tinham medo dos caras. Então era uma situação muito perigosa para todos os lados. Então, após a prisão desses, houve uma queda considerável, havia uma queda de números do Estado, só que a gente sabe que a partir da década de 2010 para cá, 12, 13, a gente teve novamente o aumento de casos, principalmente de homicídios, que é o que é balizado na questão da preservação da vida e da segurança pública. E a gente tem essa conjuntura hoje, porque foi uma fala de todo mundo, dos familiares, pessoal do Grita Baixada, todo mundo. A conjuntura do controle territorial por narcotraficantes, por narcomilícias e o drama dos desaparecimentos forçados. Né? E só para encerrar, essa é a conjuntura que a gente tem hoje. Né? Acho que todo mundo conhece bem isso. E foi um esforço nosso lá da instituição, apesar de algumas limitações nossas, a gente não deixar essa situação cair e fazer esse movimento de criar esse memorial que vai passar em alguns lugares, botar esse memorial eletrônico, fazer ontem a missa lá com o Dom Luciano, mais uma vez nosso Dom Luciano, nosso amado bispo, eterno bispo, foi super carinhoso lá como o pessoal foi, e não deixar cair no esquecimento. Então, é só essa breve exposição, tá? Eu queria pedir para a gente botar um vídeo de 2 minutos que passa um pouquinho dessa história e fala dos movimentos, tá bom? E aí a gente passa a frente aqui. Obrigado. Dia 31 de março de 2005, aconteceu a maior chacina já registrada no estado do Rio de Janeiro. Talvez haja um dia em que as pessoas sigam com essas famílias na paz, no amor, sem medo do fracasso os impedir. E é por isso que estamos aqui pra agir, para agir, ação e reação. Raquel do rap agora seguindo com a missão de passar informação através do rap. Eu luto pela liberdade de expressão, mas a revolta aumenta a vida alheia por um motivo inútil, por qualquer coisa fútil. E a gente engole tudo, lutamos pelo direito de viver na paz, mantendo o respeito diante de todos os conceitos e pensamentos. A gente espera a mudança, talvez, através do vento, buscando entendimento. O que será que acontece? Cadê o sentimento que a maioria esquece? Parece que tudo foi em vão, uma crueldade que machucou
depois eu espero que as outras pessoas vamos conversar um pouquinho. Tá bom? Obrigado. Seguindo aqui a ordem, passar a palavra para o Mondego, representando aqui o mandato da deputada Verônica Lima. Boa noite para todo mundo. Agradecer ao vereador e amigo boa noite para todo mundo. Agradecer meu vereador e amigo, professor Castelano, pelo convite de estar aqui com vocês nesse espaço de memória, né? Para a gente lembrar o que de fato aconteceu e a gente tentar um processo de não repetição desse tipo de coisa, né? A gente pode chamar de forma nítida, né? O Adriano disse que parecia um filme de terror, né? Porque foi terrorismo. O que aconteceu foi terrorismo. E o terrorismo, se a gente pegar, é um terrorismo que ele é pior do que o terrorismo que a gente vê lá fora. Porque o terrorismo que a gente vê lá fora, né, quando tem por uma questão religiosa, por uma questão política, tem uma ideologia ali atrás. O terrorismo que aconteceu em Nova Iguaçu e Queimados aconteceu por banditismo, por vagabundagem, porque era para manter corrupção, esquema de corrupção, esquema de matança. Não aconteceu por conta de uma ideologia, foi para manter crimes acontecendo, por quem deveria combater os crimes, por quem deveria combater as mortes, porque a Baixada Fluminense, historicamente, é um lugar onde acontecem muitas mortes. E quem deveria enfrentar esse tipo de problema foi quem fomentou a maior chacina da história do Rio de Janeiro. E é uma chacina, né? Ontem, por exemplo, eu fui entrar no YouTube para poder ver se tinha alguma matéria ou algo mais complexo falando sobre a chacina da Baixada Fluminense. Já tinha visto várias reportagens há muito tempo, desde quando eu comecei a militar no movimento estudantil, que aconteceu a chacina aqui, mas eu fui tentar ver algum material, né? Eu vi material do Concalvo nas redes sociais, né? Mas não vi nenhum grande portal falando sobre isso. Teve essa reportagem do Globo hoje, né, que é muito boa, mas para além disso não teve algo falando de algo tão drástico, que é a maior chacina da história do Rio de Janeiro. E por que a maior chacina da história do Rio de Janeiro não é lembrada como outras que aconteceram? Porque aqui em Nova Iguaçu, morreram mais crianças e adolescentes do que na chacina da Candelária. Na chacina da Candelária morreram 7 crianças e adolescentes, aqui foram 8. E mesmo assim a chacina da Candelária é mais lembrada, que é absurdo também matar 7 crianças. Mas aconteceu no centro do Rio de Janeiro. E a repercussão, por conta disso, é infinitamente maior. Porque nessa lógica, inclusive, de atacar as memórias, né, e de se entender e normalizar esse tipo de barbárie que aconteceu, ela é intrinsecamente, ela é muito ligada ao quê? À lógica de ser anti-direitos humanos. Por que é direitos humanos? É o direito que a pessoa tem pelo simples fato de ser humano. Mas ser humano passa a ter direitos. Mas para alguns, a pessoa que mora na Baixada Fluminense, a vida dela vale menos. Porque quando mataram em 2022, agora, um menino autista de 6 anos chamado Kevin, no Morro da Torre, aqui, não teve repercussão nenhuma, a não ser meia dúzia de reportagem no jornal, mas quando mataram a Isabela D'Arbonne, a repercussão foi absurda. Quando mataram, né, o menino lá pelo Jairinho, né, também foi uma repercussão absurda, porque aconteceu na Barra da Tijuca. O Rio de Janeiro, gente, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta. A gente tem a Baixada Fluminense, que a gente tem, a Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é a questão da milícia, matando bastante. A gente tem os complexos de favela dominados pelo tráfico, né? Complexo da Vila da Penha, complexo do Alemão, complexo da Maré, onde se mata muito também. Mas o Rio de Janeiro, as mortes que acontecem, que tem repercussão nacional e mundial, o Rio de Janeiro tem 40 mortes para cada 100 mil habitantes. Aqui em Queimados tem 135 mortes para cada 100 mil habitantes. Ou seja, proporcionalmente, aqui se mata 3 vezes mais que o Rio de Janeiro. Mas por que a gente ligar o RJTV hoje,
a gente não vai ver falando nenhuma reportagem de morte no Rio de Janeiro, aqui em Queimados ou em Nova Iguaçu, mas vai ver morte no Rio de Janeiro. Porque nessa lógica anti-direitos humanos, a vida lá no Rio de Janeiro vale mais do que a vida aqui na Baixada Fluminense. E a vida na Zona Sul do Rio de Janeiro vale mais do que a vida no subúrbio do Rio de Janeiro. E por aí vai. E a lógica de defesa dos direitos humanos é defender a vida pelo que ela é, sagrada, independente de qualquer coisa. E defender a vida é o que está fazendo nesse momento agora, nesse espaço de memória, que a gente está lembrando de pessoas. Eu vendo a camisa do Renato, eu conheci a história do Renato agora por conta, né, do que aconteceu da chacina, a gente ter esse espaço de memória, né, de lembrar as pessoas que se foram e lembrar e defender a memória delas. Porque quando a gente consegue garantir a memória de quem se foi, ainda mais num ato de barbárie tão grande assim, a gente consegue chegar à verdade, levar a verdade para todo mundo. E depois levar o que de fato todo mundo busca numa sociedade, que é a justiça. Por isso se fala tanto, né, a defesa dos direitos humanos é tão ligada ao debate de memória, verdade e justiça. Porque uma coisa é ligada à outra, ela é totalmente ligada à outra. Então, eu queria parabenizar de novo, não só porque é meu amigo, mas porque é um vereador de primeiro mandato, que tem 3 meses de mandato, e já está resgatando algo que nenhum vereador de Nova Iguaçu fez, porque não tem nenhuma sessão solene lá. Que é mais feio ainda, né? Solicitar a militância de direitos humanos da Baixada solicitou que tivesse uma atividade lá, e a Câmara se recusou a debater algo que é a pior coisa que aconteceu na história do município. Porque nada é pior do que tirar a vida, ainda mais tirar a vida de tantas pessoas, ainda mais tirar a vida de tantas pessoas sem nenhum sentido, por mero terrorismo. Porque se matassem, né, por conta de qualquer coisa, 29 pessoas no Leblon, vocês podem ter certeza, gente. Fantástico ontem falaria dos 20 anos da morte das 29 pessoas, das 30 pessoas mortas no Leblon. A gente veria um jornal nacional hoje falando disso o tempo todo. Ia ter um grande memorial da vida das pessoas no Leblon. Você sabia que no Leblon, só para concluir, tem um mirante no Leblon. Tu vê como é que é a questão da memória, tá, gente? Tem um mirante no Leblon, chamado Mirante do Leblon, que é um lugar muito bonito, né? Que você sobe uma ladeira e você vê toda a orla, né, do Leblon e Ipanema e o arcoador lá no final. E lá nesse lugar, Castelano, tem um espaço de vidro enorme com o nome de todos os mortos do Air France, um avião que caiu na década de 2000, né, que estava indo para Paris. E é um vidro muito bonito, num lugar absolutamente requisitado e caro pelo alemão. Para o quê? Para colocar o nome de todas aquelas pessoas que morreram por conta, né, de um acidente que poderia ter sido evitado. E a memória daquilo ali, para todo mundo que vai lá, lembra, pô, aconteceu aquela catástrofe, não deveria acontecer mais. E a defesa que o professor Castelano está fazendo de fazer um espaço de memória é fundamental para as pessoas passarem e falarem, cara, isso não pode acontecer mais. E a luta por direitos humanos é uma luta por uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. E a gente está aqui para isso. Bem, com a palavra agora, o doutor Alexandre, presidente da OAB, eu estou falando que você está quase fazendo assessoria aqui na casa, né? Tivemos a CPI da Águas do Rio na semana passada, você brilhantemente esteve aqui. Queria agradecer muito a sua presença, tá, doutor Alexandre? Com a palavra, doutor Alexandre, presidente da OAB de Queimados. Boa noite a todos e todas que estão presentes, familiares, ao causa, né, que trouxe esse tema ao vereador Castelano, que eu posso dizer que é um amigo que eu estou trazendo para dentro da minha vida, pela iniciativa de trazer essa memória, como nós falávamos ali atrás, a nossa história de luta.
ao Dr. Rodrigo Mondego, já bem conhecido, brilhou dentro da OAB, defendendo exatamente os direitos humanos. E eu digo que não é fácil estar aqui. Não há condenação nenhuma que vá suprir a dor de uma perda de uma pessoa querida e de um ente familiar. A pena imposta pela Justiça há 20 anos atrás, ela jamais vai trazer de volta aquele familiar que foi tirado de forma desonesta, injusta. E quando o professor Castellano me trouxe esse convite e falar desse 20 anos e falar do que a Justiça melhorou, do que a Justiça não melhorou, teve grandes avanços, mas também teve muitos retrocessos. Trouxemos tecnologia, mas que essa tecnologia ela não se converte, nós vemos isso no nosso dia a dia como advogados, na efetividade do julgamento de uma causa. Ela não se traduz naquilo que poderia se aprimorar. Porque se nós pegarmos a história do professor Castellano, eu fui um pouco daqueles que participaram, daqueles membros que fizeram e praticaram esses atos, muitos ali já tinham uma ficha criminal, já respondiam ao processo e não tinham sido condenados. Porque se a justiça tivesse sido mais célere, essas pessoas não teriam chegado à prática desses outros crimes. Ou seja, a nossa própria justiça ela permite com que as pessoas que cometem infrações e não são julgadas agravem ainda mais aquilo que praticam. Se vocês que são familiares forem buscar exatamente isso na história de cada um daqueles que foi autor dessa injusta agressão, vocês vão ver que eles respondiam a outros crimes que já havia determinado, inclusive, que deveriam estar presos. E é essa justiça que, dia a dia, a sociedade ela fica à mercê. Então, hoje eu trago como um voto de consternação a todos os familiares essa dor e essa perda. O que nós, hoje, da OAB, tentamos buscar junto ao Judiciário é que tenha efetividade nas suas ações. Mas, infelizmente, professor Castellano, isso, o doutor Rodrigo, ele é ciente disso. O Tribunal de Justiça ele não está preocupado em trazer efetividade. Hoje nós temos um Tribunal de Justiça aqui em Queimados, no fórum local, que não tem servidor para conseguir dar atendimento às causas que estão tramitando. A Vara de Família é um exemplo que cuida de tantas... Na Vara de Família, Infância, Juventude e Idoso. Ela acumula tudo numa coisa só. Ela tem apenas uma servidora que está tentando se desdobrar para dar efetividade e não consegue. E o tribunal diz que não vai fazer mais concursos e quer implantar uma inteligência artificial. Vai funcionar? Não. O que mais me surpreendeu é a proposta do tribunal em fechar fóruns nas cidades para se reunir apenas na capital, levando juízes e servidores para a capital para poder funcionar. Sabe quando que isso vai funcionar? Nunca. Se aqui, onde nós temos acesso aos servidores, aos juízes para despachar, já não funciona, você imagina fechar um fórum de Queimados que já é precário, fórum de Nova Iguaçu, e ter mais fórum para levar tudo para o centro do Rio. Nós vamos ficar à mercê. Aí piora ainda mais, o retrocesso está sendo exatamente esse. Há uma justiça, mas não há uma celeridade. Há uma morosidade processual absurda, seja no criminal, no civil, na família, em tantas outras áreas, nós vemos o que? O sucateamento da justiça. Porque hoje nós temos a facilidade de ter um aplicativo que tu consegue ter acesso ao processo na íntegra, o que não tínhamos nessa época do julgamento, eram processos em papel, físico, com volumes absurdos, 10, 20 mil páginas. Hoje você tem a facilidade de ser todo digitalizado. Aí nós lidamos no nosso Tribunal do Rio, que é o único que reluta em ter um sistema aprimorado. Nós temos 3 sistemas, um chamado DCP, um chamado PJE e agora um novo que já era para ter sido aplicado, que é o EPROC. Um processo não consegue migrar para o outro. Ou seja, nós temos 3 sistemas processuais que não funcionam e não se comunicam entre si. Um sistema está obsoleto, que na verdade foi apenas uma digitalização de documentos, que é o DCP, o PJE, que teoricamente seria um processo mais avançado eletrônico, e o EPROC, que diz que é muito melhor, realmente é. Só que ele não consegue se comunicar com os outros sistemas. Então hoje nós temos 3 sistemas que todos os dias estão fora da hora. Todos os dias os sistemas têm inconsistências. Ou seja, o advogado não consegue trabalhar defendendo o interesse daquele que confia nele a causa,
para ser o porta-voz dele. A justiça não consegue entregar uma medida efetiva para poder atender a sua necessidade. Então, adianta muitas das vezes nós termos tanta evolução tecnológica se nós não temos como trazer, instrumentalizar ou capacitar aqueles que estão ali para atender? Não. E quando nós vemos esse ponto, tirando os autores que não se misturam com a corporação, instituição, são totalmente a par daquele, porque em qualquer profissão, infelizmente, nós temos o bom e o mau profissional. Mas as nossas polícias não recebem preparo para isso, e quando tentam preparar, existe essa situação, doutor Rodrigo, que o senhor colocou. Quando se tenta implantar um pensamento de fazer, promover justiça, não, você está errado, o que vale para mim é a corrupção. E isso, nesses últimos 20 anos, eu fui fazer esse estudo. Quais são os desafios? Medidas para agilizar o sistema. 2, tentar conter a corrupção. E a gente não consegue. O desafio continua sendo esse. Em 2004, houve a Emenda Constitucional 45, que trouxe a reforma do Judiciário com o intuito de se melhorar, de se aprimorar. Houve isso? Não. Criou-se o Conselho Nacional de Justiça para que ele pudesse ter um controle sobre os demais tribunais. Funcionou? Não. Hoje, para vocês terem uma ideia, isso foi falado aqui e me assusta muito. Na CPI da Água do Rio, o funcionário da GDF, ele disse que não tem na ouvidoria nenhuma reclamação do município com relação ao problema d'água. Esse é um ponto. E o que me assusta mais ainda, nós não temos reclamação no Tribunal de Justiça, por incrível que pareça, doutor Rodrigo, da morosidade processual em queimadas. Porque quando eu, como representante da advocacia do município, entro com requerimento, eles dizem que você está fazendo a política para os advogados. Eu levo dados da população e informo, olha, o processo está assim. Mas ele diz que não há reclamação por parte da sociedade dizendo que está ruim. O Tribunal de Justiça, ele cria um limite, dizendo assim, olha, se eu não vejo a reclamação da sociedade, você como representante, nós entendemos como a política da boa vizinhança. Ou seja, o tribunal, em vez de facilitar os meios para que nós, representantes seus, possa levar a eles o que realmente acontece e qual é a necessidade, eles preferem criar embaraços para poder trazer. Então, o que eu trago hoje é alegria por ter os melhores sistemas e a tristeza por eles não serem efetivos na entrega judicial a você que está aqui, que teve um familiar tirado, porque a justiça deixou passar 1, 2, 3, 4, 10 processos que você poderia ter sido julgado. É o caso de alguns autores desses brutos assassinatos, pode ser colocado dessa maneira. Se eles tivessem sido condenados e presos, eles não teriam praticado essa chacina terrível e que vitimou tantas famílias, porque não concordaram com algo que estava sendo implantado. Então, a vocês, eu coloco à minha disposição, parabenizo o Concausa por levantar essa bandeira e mais ainda ao professor Castellano pela sensibilidade de trazer um marco para a nossa história, de não deixar cair no esquecimento. O doutor Rodrigo colocou uma coisa muito grande. Se fosse no Rio, isso seria algo impressionante, mas é na Baixada. Eles entendem, nos veem como, são daquela cidade, não tem tanto valor, mas talvez uma coisinha tão pequena lá tome uma proporção e eles não entendam a dor de vocês. E essa dor que hoje está sendo trazida aqui, dizendo, olha, vocês não foram esquecidos, vocês fazem parte da nossa história e nós estamos aqui com vocês para compartilhar a mesma dor e para buscar a mesma justiça e a punição daqueles que realmente mereciam ser punidos. Então, a vocês o parabéns por não terem desistido, por acreditarem ainda na justiça, por pior e falha que ela seja, mas por terem essa consciência de que o que vocês lutam é o melhor para vocês. E ao Concausa, parabéns por não desistir. Sei que não é fácil, eu sei que é bem difícil, mas que vocês possam continuar brilhando nisso, porque é o único caminho que nós temos é trazer da memória e não deixar à mercê da própria justiça o que aconteceu. Então, professor, mais uma vez, parabéns e conte sempre com a AB para aquilo que você precisar. Primeiro agradecer ao doutor Alexandre, que está sempre que a casa convida, ele sempre se coloca à disposição. É importante saber que o presidente da OAB aqui de Queimados tem essa disposição de encarar algumas lutas que não são fáceis. Essa não é uma luta fácil, é uma dor
e eu falei isso para os familiares, é uma dor que a cidade deve sentir, e a cidade esquece. E é muito ruim isso, mas a gente está aqui para lembrar dessa dor, porque é necessário que a gente lembre da nossa história. Então, muito obrigado, tá? Por se fazer presente. Bem, vou chamar agora o Adriano Araújo, do Fórum Momento da Baixada, para fazer uma fala. Obrigado, professor Castellano, pela oportunidade. Saudar o professor Castellano, vereador, e os demais integrantes da mesa. Eu vou procurar fazer uma fala curta para que os familiares tenham o seu tempo privilegiado de fala, mas eu queria aproveitar essa oportunidade para a gente pensar o seguinte: a gente sabe que o tema da segurança pública ele é atravessado pelas 3 esferas do Estado: nível federal, estadual e municipal. Então, quando a gente fala da atuação das polícias, a gente está falando da responsabilidade do governo do Estado. O governo federal está pensando o sistema único de segurança, né, o que seria mais ou menos equivalente ao SUS, mas isso ainda não, de fato, avançou. Mas e no campo municipal? O que cabe a responsabilidade ao campo municipal? Não cabe ao município a gerência da polícia, porque isso é uma responsabilidade do Estado. O que a gente está tentando fazer, por exemplo, em Nova Iguaçu, através de processos de incidência política? A gente criou, a partir de uma proposta que foi encaminhada à Câmara Municipal de Nova Iguaçu, uma semana municipal de conscientização da luta de mães e familiares vítimas de violência. Uma semana que entrou no calendário municipal da cidade. Então, de fato, não houve menção na Câmara Municipal, mas a Secretaria Municipal de Assistência Social, Coordenadoria de Igualdade Racial, Coordenadoria de Direitos Humanos, estão fazendo uma série de atividades essa semana, em terreiro, em coletivos jovens, junto com mães e familiares vítimas de violência, para marcar essa semana. Então, é uma semana que coincide com a Chacina da Baixada, para entrar no calendário oficial, porque foi muito bem dito. A sociedade civil, como o Adriano Dias, a Concausa, fomenta desde o início, mas essa é uma responsabilidade do Estado brasileiro, nas suas diferentes esferas. Então, o Estado que mata, o Estado também tem que assumir essa responsabilidade do direito à memória, do direito à verdade, do direito à justiça, da reparação e da não repetição. Então, esse é um aspecto fundamental. O segundo aspecto, que eu acho que o município de Queimados, se fizer isso, eu acho que vai trazer uma contribuição muito importante para a Patrícia, para a Silvana e para qualquer outra família vítima de violência. Porque quando essas pessoas são assassinadas, não são somente eles que morrem, não. A Silvana, a Patrícia, morrem aos poucos também. Muitas mães, e o Rodrigo sabe disso muito bem, muitas mães já morreram antes de sair qualquer tipo de resultado na justiça favorável a essas famílias. Essas mulheres, elas entram em depressão, têm síndrome do pânico, elas não querem sair de casa, elas adoecem, perdem o emprego, o marido não entende a luta dessas irmãs, dessas mulheres, muitas vezes abandona a família. Os filhos que estão vivos falam assim: mãe, por que você fica chorando que ele já morreu, enquanto a gente está vivo aqui, você não dá atenção para a gente? Então, há uma série de problemas que essas famílias encontram. Então, o que a gente está buscando exigir lá em Nova Iguaçu, que eu acho que Queimados talvez possa avançar nesse sentido? Criar um grupo municipal de atendimento psicossocial para mães e familiares vítimas de violência. Porque elas precisam de atendimento psicológico, elas precisam de atendimento social, sistema de saúde, muitas precisam consultar médico e não têm acesso a médicos, e obviamente seria excelente se a gente tivesse apoio jurídico a essas famílias, porque elas muitas vezes não entendem os vocabulários, as exigências e ficam perdidos nos seus direitos. Muitos sequer, por exemplo, em caso de desaparecimento forçado, 20, 30 anos atrás, sequer tem um atestado de óbito. E aí uma série de problemas que advêm dessa situação. Então, não vou me estender muito, para que Silvana e Patrícia possam se colocar, porque o protagonismo é delas, em função dessa situação. Mas é importante que a gente pense o seguinte: a Chacina da Baixada não foi a primeira, não foi a última.
praticamente toda semana a gente tem notícias de pequenas chacinas, 4, 5 pessoas que são assassinadas. Como foi dito muito bem, isso não tem visibilidade, não só pelo que já foi colocado, né, porque a Baixada Fluminense está na periferia da capital, mas também lembrar da questão racial. Quem são essas pessoas mortas e assassinadas? Não são os brancos, loiros, de olhos azuis que moram na zona sul do Rio de Janeiro. São pessoas pretas e pardas da Baixada Fluminense. Então, esses corpos pretos é como se não tivessem direito de justiça. E é muito importante que Queimados assuma esse protagonismo. É muito importante, né, o trabalho que o vereador vem fazendo aqui em Queimados, nesse primeiro mandato. Parabéns ao seu trabalho, parabéns a quem trabalha com você, parabéns por essas articulações que você vem promovendo. Isso traz esperanças para a gente, né? Mas é importante a gente pensar em políticas de Estado e não políticas de um governo, porque o governo vai passar e se isso não virar política de Estado, isso não vai permanecer na cidade. Muito obrigado. Bem, de fato, eu falo muito isso, quem me conhece, que a gente não faz política para a gente faz política para a cidade, para ficar, que a política pública é fundamental. Então, assim, colabora e coloca uma modelo à disposição do fórum para a gente dialogar e fazer aqui na cidade o que precisa. Existe uma lei do vereador Aldo Teixeira que fala da Semana da Valorização da Vida, que é de 2009. E é justamente no período que aconteceu, na data que aconteceu a chacina, só que infelizmente a cidade não faz nada. Está no calendário oficial, mas não faz nada, mas é uma coisa que a gente vem cobrando. No primeiro ano, como eu falei, a gente chegou agora, eu decidi que a gente poderia fazer o nosso, mas eu acho que não pode ser só o mandato fazendo. Precisa ser, como você falou, uma política de Estado. O município precisa entender a importância e fazer dessa política a política deles. Bem, deixei aqui o espaço para reservar o último momento para os familiares, para a Silvana, para a Patrícia, as duas lá no memorial ficaram muito emocionadas a falar. E eu, assim que eu cheguei aqui, eu falei: olha, o espaço vocês terão, e aí aquilo que tocar o coração de vocês falarem, fique à vontade. Então, Silvana, o microfone está aí, pode falar. Eu queria um memorial, porque não só os do avião lá, que tem valor. Eles são ricos, mas eles são nossos. Entendeu? Por isso eu te peço um memorial. Faz um memorial pra gente. Eu infelizmente não tenho poder para poder fazer um memorial, mas eu vou falar com a deputada Verônica Lima, né, de apresentar estadualmente a possibilidade de entrevista que aconteceu em 2 municípios do estado do Rio de Janeiro, né? Então é algo estadual, necessariamente, para além da questão do município. Mas eu vou falar com a deputada para que ela apresente algo nesse sentido, porque as famílias merecem esse memorial. Né? É importante para resgatar a memória de todos aqueles que foram. Porque, vamos supor, eles são ricos, eles merecem celebrar? Não, a gente, todos nossos. Eu acho que não tem valores que são humanos com a gente. Então, a gente nunca teve isso. Nunca tivemos o reconhecimento. Eu quero pedir obrigado pelo carinho de vocês, o carinho. Mas, o Adriano, o seu Castelano, dele. Como o senhor tinha falado da impunidade, eu acho que antes da chacina, se tivesse alguém visto o que eles estavam fazendo, não chegaria a 29 mortos. Porque antes dessa chacina, eles cometiam 2, 3, 4, isso era todo dia. E ninguém deu importância. Eles a gente só tiveram uma chance de ter uma condenação, porque foi 29 em uma noite só. Porque essa chacina poderia ter evitado ter tido ela. Ninguém se importou. Tanto é que na época avisaram o batalhão falou assim: não estamos sabendo de nada não. Mas eles já estavam sabendo desde que eu vinha de Nova Iguaçu. Então eles não deram importância. Hoje, depois desse ato, vou ver se realmente as pessoas deram importância para isso. Não dá, né? Eu espero. Então, peço muito agradecimento a vocês.
não quer, tudo bem, respeito. Vamos caminhar para o final, mas antes eu queria fazer duas coisas. O primeiro é lembrar. Eu falei muito sobre memória, sobre relembrar. Eu sou um cara que sou da letras, mas eu sou extremamente apaixonado por histórias. E a gente não pode aqui não falar o nome das vítimas, porque é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está relembrando essa história, por mais que ela seja dolorosa, ela tem nome, tem família. Então, eu queria aqui marcar o nome do Luiz Jorge Barbosa Rodrigues, do Wagner Oliveira da Silva, do Márcio Joaquim Martins, do Fábio Vasconcelos, do Marcelo Júlio Gomes do Nascimento, do Marcos Vinícius Cipriano Andrade, do Francisco José da Silva Neto, do Marco Aurélio Alves, do João da Costa Magalhães, do José Augusto Pereira da Silva, do Renato Azevedo dos Santos e do Caludo Florindo Ferreira. E eu peço desculpa porque me atravessa a perda de alguém muito próximo. Eu perdi o Fábio há 11 anos e é uma cicatriz que não cura. É uma cicatriz que permanece aí. E por mais que o Fábio tenha ido pelas suas razões, por questões médicas, questões de saúde, me foi arrancado. Então é uma dor que eu entendo, a perda de uma pessoa muito próxima, a dor de um ente querido. E é muito triste falar isso, mas é uma realidade. Na Baixada, as pessoas acham que pode tudo, doutor Alexandre. Acham que pode fazer tudo, acham que pode deixar as pessoas agonizando. Eu trabalhei no 90, o atendimento era civil, e eu peguei um caso de uma pessoa no futuro que o namorado morreu há 24 horas e o corpo estava em frente ao portão dela porque não tinha procurão para buscar. Na Baixada, eles acham que pode absolutamente tudo. É por isso que a gente tem um território dominado ou pela milícia ou pelo tráfico, porque eles acham que aqui eles podem tudo. E uma chacina como essa, a maior chacina da história da Baixada Fluminense, a gente não pode deixar de lembrar disso, é a maior. Não ser lembrada, não ter um memorial, não ter, ensinar isso nas escolas, falar sobre isso, porque só assim a gente não retorna a repetir os nossos erros, a gente não retorna a repetir essa chaga, essa ferida aberta. O que a gente tem na nossa história é uma ferida aberta, porque ela não cicatriza, porque a gente não relembra ela. Isso acontece com a ditadura militar. E por coincidência do destino não, estamos no dia 31, no dia 1º. A gente não pode deixar de lembrar. É isso, é doloroso, é triste. E eu fico pensando nessa dor da ausência. Porque isso, quando você perde alguém, é uma dor da ausência. É você não ter aquela pessoa ali para você ter as memórias, criar as memórias. Então eu estou aqui hoje fazendo um compromisso com vocês familiares, com todos que estão aqui, com as entidades que estão aqui, que é o seguinte, assim, a gente vai lutar para colocar isso no marco da cidade, para que a gente lembre, não deixe o nome de ninguém cair no esquecimento, não deixe que ninguém desapareça pela atitude brutal do Estado. Pode contar comigo, pode contar com todas as minhas redes, porque a gente precisa fazer com que isso não desapareça. O nome de ninguém que foi roubado, foi furtado da história pelo Estado, esses nomes não podem desaparecer. Por isso que eu fiz questão de ler o nome de todos aqui. A gente precisa mudar o paradigma da Baixada Fluminense. Quando eu comecei a frequentar a faculdade, falava que eu morava em Queimados, começava a ir para alguns fóruns e falava que eu morava em Queimados, a primeira coisa que o pessoal falava era: Deus me livre, lá eu não gosto de não, porque lá é muito violento. Mas se nós vivemos numa terra violenta e vivemos há 20 anos nessa terra violenta, o que está sendo feito? O papel do município na segurança pública, ele existe, mas ele é omisso. Ele é omisso e a resposta de todos os prefeitos é: segurança pública não é papel do município, segurança pública é papel do Estado, é papel do município, sim. O município tem a sua função na segurança pública. Seja ele deixando as ruas mais iluminadas, seja retirando os lixos locais, seja podando os matos que tem nas calçadas, fazendo com que as pessoas possam se esconder lá, seja tendo uma guarda municipal que não tem apenas 9 guardas,
Uma cidade com mais de 150 habitantes, nós temos 9 guardas. É isso que estamos fazendo aqui. E nós não vamos parar. Isso eu garanto a vocês. No final, nós podemos falar que ainda estaremos aqui, fazendo política pública para ter a memória dessas pessoas resgatadas. Muito obrigado a todos. Boa noite. Pessoal, para encerrar mesmo, eu só queria agradecer mais uma vez. E, como a gente falou, a gente criou um memorial eletrônico. A partir de amanhã vai estar no site da concausa.org.br/chacina da Baixada. A gente já tinha isso já há uns 10 anos atrás. Aí eu formatei isso, montamos hoje também lá uma pequena, vamos dizer assim, exposição, né? A partir de quarta-feira vai ter na Estácio de São João de Meriti. Depois a gente vai combinar para ficar em alguns lugares, tá? Então, vamos combinar de trazer para algum lugar da cidade. Sim. Lembra que eu tenho conversado com algum amigo que seja diretor de algum centro cultural na cidade, alguma coisa do tipo, o Punta Quinteira está aí representando, o Luiz Augusto está ali representando a Casa da Autovia, mas tenha certeza, a gente precisa trazer isso para a cidade, para outras pessoas que verem. E esse é um movimento só encerrado de fala, que a gente aprendeu com os anos. Até hoje, eu me sinto, eu passo mal. Eu passo mal com essa situação, porque a gente, falei com a Silvana, a gente tem uma listagem de pessoas que a gente acompanha que passaram de 300. São 300 famílias, sabe? E a gente sente, eu falei isso numa gravação enorme, a gente sente que é incompetente, sabe? Então, muitas vezes o que a gente consegue fazer é só dar uma atenção, a escuta, o ombro, e por outro lado, utilizar a comunicação, foi onde nós perdemos a civilidade do algoritmo do ódio, de dar memória e visibilidade a essas pessoas. Então, às vezes é singelo, mas é o que a gente tem. Inclusive, Adriana, aqui no relatório do Fórum Reajo Baixada, lá na parte do SESEC, que a gente tirou o conceito até hoje de visibilidade da Baixada enquanto violência. E aí, se você é invisível, é mais fácil você é mais horrível. Então, gente, é isso. É concausa.org.br/chacina da Baixada. Se puderem compartilhar, nós temos um portal de notícias também, que é o portal c3.net, e reativamos o portal dentro do site da Concausa, que é o redeh.org.br. Gente, muito obrigado. Boa noite, obrigado, Castelão. Muito boa noite.